Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais uma aula onde é que a gente vai falar de um assunto muito interessante que é neoplasia. Neoplasia é um assunto bem complexo, a gente tem que entender um pouco do princípio de cada uma, o que está acontecendo, um pouco da origem, e um pouco das diferenças entre elas. É muito importante essa aula. Ela é uma aula que eu sempre digo que é uma das aulas que você vai usar o resto da tua vida profissional, porque a gente vai estar lidando muitas vezes no diagnóstico para identificar estas neoplasias. Perfeito. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é que a multiplicação celular, né? A multiplicação ocorre constantemente. Já falamos bastante disso. A multiplicação ela ocorre constantemente e é indispensável repor as células que morreram. Isso eu falei lá, o processo de apoptose, um processo de morte programada da célula. Então é indispensável que essas células elas acabam entrando e morrendo. Então esse processo de multiplicação ele é constante. A proliferação e a diferenciação recebem influências de agentes internos e externos, fatores de crescimento e endócrinos. Aqui está uma imagenzinha da célula se dividindo. O que é uma neoplasia? Então pode ter então uma hipoplasia, plasia é sempre célula, então redução do número de célula, hipo, pouco, né? Redução do número. Uma hiperplasia, que é o aumento do número. Uma metaplasia, que é a conversão do tipo celular, que está mudando. Uma displasia, que é a mudança do fenótipo celular. E uma anaplasia, que é a perda da diferenciação celular, e uma neoplasia, que é a proliferação de uma célula anormal. Então, quando acontece uma proliferação anormal desta célula, a gente vai chamar de uma neoplasia. Perfeito? Neoplasia, que é o assunto da aula. No organismo, uma taxa de multiplicação celular é controlada dentro de certos limites. Há uma das principais características da neoplasia, que é a proliferação celular descontrolada. Então, primeira coisa que tem que entender, a neoplasia é uma proliferação celular descontrolada. Não tem mais controle. Em geral, há uma correlação inversa entre a reprodução e a diferenciação. As células neoplásicas sofrem perda da diferenciação. Vários receptores celulares controlam a resposta ao estímulo do crescimento. As células neoplásicas sofrem alterações e conseguem evitar a apoptose. Aula passada falei bastante de apoptose e necrose. A apoptose é a morte celular programada. Então, uma célula neoplásica é uma célula que ela evita, ela não morre. Então, não existe ela não tem um crescimento acelerado, mas ela não está respeitando o comando de morte. Então, ela é uma célula, entre aspas, imortal. Ela continua viva, ela passou o seu tempo e ela continua. Por isso que a gente vai ter muitas vezes das neoplasias um crescimento, mas é devido à capacidade que ela tem de evitar a apoptose. Então, proliferação constitutiva. A neoplasia, então, é uma lesão por proliferação celular anormal, descontrolada e autônoma. Então, além de não ter um controle, ela não está respeitando mais um comando celular. Em geral, a perda da redução de diferenciação, constantemente alteração nos genes e proteínas que regulam a multiplicação e diferenciação. Pode ser uma neoplasia maligna ou benigna. Então, a gente vai falar bastante sobre esses dois tipos. A nomenclatura. Então, é muito importante você entender bastante a nomenclatura, porque é o que tu vai falar, é o que tu vai entender, é muitas vezes o que tu vai ler lá no diagnóstico do paciente ou do porquê que o paciente está fazendo aquele exame. Tumor. Primeiramente, a gente chama de tumor qualquer lesão. Então, sublinha qualquer lesão. Qualquer lesão que tem como conhecimento um aumento do volume. Pode ser uma inflamação localizada. Então, qualquer lesão que tem como consequência o aumento do volume, a gente vai chamar que é um tumor. Então, o paciente tem um tumor. Tu olhou lá no raio-x, na ressonância, na tomografia, um aumento de volume. Tu vai dizer que aquilo ali é um tumor. Câncer já normalmente é o termo usado para identificar qualquer lesão, uma neoplasia maligna. Tumor qualquer uma, câncer é uma neoplasia maligna. Então, quando eu digo que o paciente está com câncer, já foi feita a biópsia
e essa biópsia me deixou, tenho certeza que esse paciente tem uma neoplasia maligna. Perfeito? Vamos lá. A nomenclatura. Então, uma neoplasia. Se ela pode ser benigna, crescem de maneira localizada, circunscrita. Não são letais e nem causam grandes transtornos ao hospedeiro. Pode evoluir despercebidas por muito tempo. Então, basicamente, pensar que ela não é letal. Não é letal. Pode morrer por uma neoplasia maligna sempre como consequência do aumento do volume dela, porque ela é localizada. Quando eu falo que ela é localizada, eu estou dizendo que ela não faz metástase. Ela é uma neoplasia que está localizada em uma região. Já quando eu digo que é uma neoplasia maligna, o crescimento ele é acelerado. E ela tem isso aqui: infiltram tecidos vizinhos, sofrem metástase e provocam perturbações homeostáticas graves e pode levar à morte. Então, o póden não é um diagnóstico de certeza, né? Mas a neoplasia ela é acelerada, ela infiltra tecido vizinho e ela tem a característica básica que o cara que tu pinge, mas que vamos dizer que ela tem a questão de metástase. Neoplasias malignas, elas fazem o processo de metástase. Perfeito? Vamos lá. A classificação pelo comportamento clínico, maligno ou benigno. Pode ser uma pelo aspecto microscópico e pela origem, mas como identificar aspectos histomorfológicos, como é que se apresenta. Então, tu vai ver várias, tem muita classificação, eu vou entrar um pouquinho por cima, não vou aprofundar em todos os modelos, todos os tipos, mas tu vai entender, é importante entender para entender a origem do órgão, né? Então, tu vai ter uma neoplasia que é mais sufixo. Oma, qualquer neoplasia, maligna ou benigna. Exemplo, sarcoma, neoplasia maligna de células original do mesenquimal. Osso, cartilagem, gordura, músculo vascular. Mais raro, né? Outro tem um carcinoma, neoplasia maligna de tecido epitelial de revestimento. Linfoma, células sanguíneas que maturam células linfóide. Leucemia, células sanguíneas que maturam a circulação, mieloide. Então, aqui a gente tem bastante classificação do epitélio, papiloma, aí tu vai ter tipo de epitélio, papiloma, se é benigno, papiloma, se é maligno, carcinoma, câncer, né? Benigno glandular, adenoma, adenocarcinoma, todo assim, fibrosarcoma. Então tem vários nomes que vão dar de acordo com a sua origem e localização. É importante para a gente saber que tipo de patologia o paciente tem, né? Neoplasias benignas, as células não tão diferentes, então, do tecido original, bem diferenciadas. As células crescem unidas entre si e não infiltram tecidos vizinhos. A compressão de tecidos adjacentes é forma pela cápsula fibrosa. Cresce de maneira lenta, boa vascularização, não formam zonas de necrose e hemorragias são incomuns. Pode haver micração somente no caso de lesão ou rompimento. Isso característica das benignas. Apesar de benignos, pode trazer consequências, né? A compressão de um órgão ou vaso, produção de excesso de substância. Então, eu sempre digo que o tumor benigno, ele não tem o dano que ele está não está nele mesmo, mas sim nas estruturas que ele pode comprometer. O exemplo, um tumor pancreático, ali, secretor de insulina, pode levar a uma hipoglicemia fatal. O paciente tem um tumor que está crescendo lá no pâncreas. Obviamente, ele pode ter uma. Mas é um tumor benigno, sim, mas o tumor benigno pode crescer e pode interferir no secretor de insulina. Os gliomas, regiões mais profundas do encéfalo, também vão ter problema. Difícil remoção. Pode levar a compressão, necrose de regiões vitais e morte. Portanto, um tumor benigno pode levar à morte? Sim, pode levar à morte, mas sempre relacionado com a sua localização ou com outros órgãos que ele possa comprometer devido à sua localização e crescimento. Portanto, em visão ampla, a definição do maligno benigno é necessária, mas tem. Já uma neoplasia maligna, ela tem uma característica das células malignas, que é o crescimento e diferenciação. Multiplicação fora do controle do organismo. Então, cresce muito e rápido. Tumores diferenciados são menos agressivos e crescem de maneira mais lenta. Tumores malignos são menos diferenciados e têm um ritmo de crescimento mais rápido. As células malignas induzem a angiogênese, que é a formação de novos vasos, para garantir o suprimento durante a fase do crescimento rápido. Então, tu vai ter
o grau de malignidade vai sempre assim, ó, bem diferenciado, diferente do região. Ó, e vai cada vez ficando não diferenciado, vai aumentar o grau de malignidade. Neoplasias malignas, então, vai ter uma adesividade, vai ser reduzida, por isso que ela causa metástase, ela é pouco adesiva, então ela acaba soltando e indo para a corrente sanguínea, sistema linfático. Irregular membrana, diminuição das estruturas juncionais, a redução da molécula de lesão, redução da lesão do interstício. Características das propriedades das células malignas, então vai ser a perda da função celular, né? Perda da diferenciação pode estar associada à perda da função. Ela não mais executa a mesma função. Algumas perdem totalmente a função do tecido original, então não tem mais comportamento como tecido, por isso que elas são bem diferenciadas. Algumas perdem parcialmente. O adenocarcinoma, o carcinoma suprarrenal, continua com uma das funções de produção do hormônio esteroides, porém torna-se insensível ao metabolismo de controle. Consequência, tu vai ter níveis excessivos na circulação. Parte bioquímica, então, captam aminoácidos, realizam mais glicose. Então, o que acontece? A célula cancerosa, ela consome muita glicose. Essa é uma característica importante, porque ela tem constante mitose. Aqui é um exemplo de um exame chamado PET-CT. PET, ó, de tomografia por emissão de pósitrons, mais a tomografia computadorizada, Esse é o PET-CT. Tu injetou o flúor 18, que é um análogo da glicose, e ele está marcando regiões com muito, por ser um análogo da glicose, então ele entrou no sistema orgânico do teu paciente, no metabolismo, foi lá e pegou uma região que está consumindo muita glicose, que é uma neoplasia, que é uma metástase, então ali consumo permite rastrear. Então é um excelente exame para rastreamento de metástases e para localização de tumores. Então tu vê regiões, tu vê o encéfalo marcado porque ele consome somente glicose, e tu vê todas as áreas do corpo, a eliminação via na bexiga, mas tu vê aqui a área do fígado, pâncreas, todas marcadas. Isso quer dizer que tem áreas de metástase ou áreas de crescimento ali anormal. Então, isso indica uma lesão. Consumo de glicose permite rastrear as características das células embrionárias, proliferação e metabolismo rápido. A motibilidade. O que é a motibilidade? Devido à menor adesividade e a modificação da estrutura, pode-se filtrar tecidos adjacentes. Se elas são células soltas e elas não estão adesivas umas nas outras, elas podem sair e ir para a circulação sanguínea, né, sistêmica, e ir para qualquer parte do teu corpo. Primeiro passo da disseminação. Se ela é adesiva, ela pode se disseminar. O novo local pode originar novas colônias tumorais. Propagação e disseminação de neoplasias, então, propriedade mais comum das células malignas, que é isso, então, que é a questão de propagação, que a gente vai chamar de metástase, infiltração via disseminação em tecidos adjacentes, e a gravidade do câncer depende deste fator. Quanto mais metastático, mais grave ele é. Pode ser localmente invasivos, mas não originar metástases. Pode invadir. Propagação e disseminação da neoplasias. Então, metástase, tu vai marcar isso aqui, que é a mudança de lugar. Formação de uma nova lesão tumoral a partir da primeira, constituída das suas. Esse processo vai ter o destacamento das células da massa tumoral, deslocamento da matriz extracelular, invasão de vasos linfáticos e sanguíneos, que é o caminho mais comum, né? Ou pelo sistema linfático ou pelo sistema sanguíneo, adesão no endotélio do vaso, do órgão, sai do vaso e prolifera um novo alvo. Então, tu trata um lugar e aquele tumor, aquele câncer, ele sai e vai em outro. Propagação e disseminação da neoplasia. Então, vai ter a migração da metástase para o tecido hóspede, né? Não é aleatória. Alguns tecidos mais preparados para receber a metástase constituem chamado de pré-nicho. O que é isso? Eu sempre comento que quando tu vê uma mulher que fez uma mastectomia, que retirou a mama devido a um câncer de mama, geralmente ela faz com esvaziamento axilar. Por quê? Porque o nicho de sistema linfático vai estar relacionado com um pré-nicho. Então, se é um tumor, é um câncer, então é maligno, tem possibilidade de metástase. Qual o nicho que ele tem mais ou menos pré-indicado, que geralmente acontece? É ir para o sistema, ir para a axila. Então,
Tu faz um e faz o outro, porque já existe um caminho mais ou menos pré-determinado para aquela lesão. A teoria de semente terreno, né? O processo metastático pode iniciar um precoce, pode continuar a sofrer diferenças, foco secundário, pode originar uma colônia com características diferentes. Então, este está o grande problema, né? Então, tu vai ter taxa de crescimento das benignas é baixa, né? Nas malignas o contrário, alta. Diferenciação, bem diferenciados. Já a maligna pode ser anaplásica. Típicos atipias celulares são raras, frequentes. Crescimento expansivo de uma benigna, já de uma maligna ela é infiltrativa, ela vai infiltrando tecidos visíveis. A cápsula, ela é circunscrita, então a cápsula presente. Já uma neoplasia maligna, a cápsula é ausente. Limites bem definidos, por isso tu consegue tirar cirurgicamente. Já uma neoplasia maligna, muitas vezes tu não tem como retirar ou tu retira e não sabe onde é que está o limite. Efeitos inexpressivos. Então, o efeito é sempre colateral, devido ali. Já uma neoplasia maligna é grave ou letal. Ter uma neoplasia maligna já recidiva. Aqui é bem importante esse detalhe. A recidiva de uma maligna é totalmente ausente, não tem recidiva. Já uma recidiva de uma neoplasia maligna é presente. A metástase ausente, não tem metástase. Já uma neoplasia maligna tem a presença de metástase. Perfeito? Então, o estadiamento a gente chama ali de carcinoma in situ, que é remoção cirúrgica. Então, ele está estágio 0, ele está localizado. Estágio 1, remoção cirúrgica ainda. Estágio 2, localizado inicial. Estágio 3, localizado tardio. E estágio 3, metastizado. Então, o que quer dizer isso, Glaucio? Tu vai ver que muitas vezes tem um tumor e ele tem uma neoplasia, ela está classificada. Tem tal tumor, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. O que quer dizer aí a questão de estágio? Em que período tu acabou descobrindo essa patologia? Se descobriu muito no início, está localizado, tá preciso. Mas descobriu tardiamente, uma neoplasia maligna, um câncer, esse paciente pode ter metástase. Então, não adianta tu retirar a mama da paciente porque ela pode ter metástase ósseas, pode ter metástase. Então, o modo do tratamento está diferente, tem que ser de uma forma nova, ou uma forma. Mudou o teu tratamento sendo o mesmo tipo de câncer, entenderam? A neoplasia, então, vai ter o tamanho. O tamanho vai ser de in situ, né? É 0, é o inicial, né? E o tamanho crescente, de 1 a 4. A metástase pode ser ausente ou de 1 a 3, de acordo com a região comprometida. Metástase em outros órgãos pode ser presente em outros órgãos ou ausente. Então, existe uma classificação de acordo para tentar colocar, vamos dizer, dentro de um grau de problemas que podem ser enfrentados. Formação e desenvolvimento, alteração combina do surgimento de células imortais, né, imortalizadas, que aderem à capacidade de se multiplicar autonomamente. Então, isso daí, o tumor, ele é uma célula imortal. Ela não morre, não respeita o sinal de apoptose, e ela vai lá crescendo autonomamente, sem obedecer. Surgimento de uma mutação favorável permite proliferação e invasão em tecidos vizinhos, com possíveis metastatização. Formação a partir de um clone torna-se imunossemental, origina subclones com a capacidade variada de invadir outros tecidos. Então, o tumor primário e uma metástase. Às vezes elas são diferentes e elas vão se transformando ali e mudando sua região. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Até a próxima.